Oi, pessoal. Então, ah, hoje é dia 7, agora são 11h46 da noite. E deixa eu mais pra trás, pra me encaixar aqui, né? Tudo bem pensado. São 11 da... Fica assim mesmo de olho. São 11h46, aí hoje mais cedo, né? Quando eu fui... eu falei, eu vou estudar e tal, né? Aí eu tentei ir ali na sala, aí eu dormi. Fui acordar 9 horas da noite, né? Assim, a culpa não era minha. Eu tava com sono, né? Aí, enfim, né? Eu deveria ter estudado, mas cá estamos. Cá estou, no meu caso, né? E eu deveria ter estudado e, na verdade, estudei, mas acabei não pegando o violino porque chega um certo horário que eu não consigo tocar, senão meus pais acabam reclamando comigo, eu tenho que guardar meu violino, etc. Né? Não só meus pais, mas posso também atrapalhar meus vizinhos. E não dá. Por mim, eu estudaria até altas horas da madrugada, né? Às vezes eu faço isso, mas é muito difícil. Né? Enfim, hoje eu fiz uma coisa que uma professora já tinha me pedido, pelo menos, né? De mês pra trás. Que era ficar de olho, analisar, assim, a partitura e ficar de olho porque tem uns trechos que são, como posso falar, são pegadinhas. Aqui na partita, hoje essa semana eu vou só focar na partita mesmo. Posso tocar uma escala aqui, acolá, outros estudos, outros métodos assim de técnica só pra aquecer, mas eu tenho que focar mesmo na partita porque a minha prova é semana que vem. Enfim, o meu professor tinha me pedido pra eu ficar de olho em alguns trechos, porque tem muita pegadinha aqui e como tocando devagar dá pra reproduzir, mas quando eu estiver tocando rápido, isso aqui não vai dar. Porque é tanta nota, tanta dedilhada pra fazer, que o dedo vai acabar ficando doido e não vai dar pra reproduzir, porque é muito rápido, né? Então eu tenho que saber utilizar minha inteligência aqui e saber onde fica os dedos guia, no caso, e localizar eles e tentar achar e estudar e tocar o quanto antes possível, porque quanto antes melhor, né? Bem, o que seria o dedo guia? Eu acho que pra mim o dedo guia não seria nada menos do que aquele dedo que vai te guiar algum trecho, né? Então, por exemplo, tem o primeiro trecho da primeira página, que é tagadagadaga, que eu vou fazendo um arco bem solto, assim, bem liso, que é bem repetido, é um trecho bem repetido, assim, até a segunda parte da música, que é daquele mi, fa, mi, tararara. E bem nesse trecho eu tenho que manter o segundo dedo e depois, quando eu vou descer pra corda mica, eu faço tipo, acho que é bariolagem, eu acho que se chama bariolagem. É bariolagem. Eu acho que é bariolagem, que eu tenho uma repetição de uma nota que ela é frequente. E então, eu preciso manter o meu segundo dedo na posição de cima e depois perdão, isso a mão, e depois eu desço, mudo de posição, mas mudo só os dedos, mas a minha mão ela continua presa no violino, aqui no corpo do violino. Não totalmente presa, mas fica presa aqui porque eu tenho como base. Então, o segundo dedo eu vou manter ele sempre fixo, eu sempre vou pensando em volta do primeiro dedo. É como se fosse um sistema solar e tem por exemplo, tem o Sol, e aí eu penso no Sol e que tem outros planetas orbitando ele. Seria basicamente isso daí. Eu pelo menos penso assim, né? E tem muito trecho aqui da partida que tem quinta, tem trecho de quinta justa, ascendente ou descendente, e também tem de segundas, por exemplo. Não, de segunda não, tem de quintas, né? Onde, por exemplo, eu preciso manter o meu dedo, ah, porque eu estou fazendo como posso fazer um desenvolvimento, e aí aparece essa quinta justa, e eu preciso manter o meu segundo dedo ou o terceiro dedo entre a corda Lá, ou entre a corda Ré, ou entre a corda Mi e a corda Lá, pra tocar. E como o trecho ele é um trecho rápido, no momento eu tô tocando devagar, mas quando eu for acelerar ainda mais, vai ficar difícil, não vai dar pra reproduzir. Tipo, eu tenho que tirar meu dedo, depois tenho que tirar meu dedo dessa corda, depois voltar em outra corda, vai ficar complicado. Então eu tenho que botar o meu terceiro dedo, por exemplo, entre as duas cordas pra tentar tocar. Falando, teoricamente parece que é fácil, mas não é fácil, porque não é só colocar o dedo e pronto, né? Porque se eu coloco o dedo dá uma falha, né? Então eu tenho que pensar no maior esquema da projeção da minha mão, o jeito que a minha mão tá projetada. Meu professor ele dá muita dica em relação a isso daí pra eu ficar muito de olho em como que a minha mão tá. Então, se eu coloco assim a minha mão, por exemplo, eu penso assim.
Se eu coloco assim, eu tenho essa parte dessa carne aqui no meu dedo. Mas se eu pensar mais deitado, ou melhor, isso, mais deitado, ou seja, tem que ter um jogo de cintura aqui, que eu tenho que saber articular muito bem a minha mão, porque, por exemplo, se eu fizer mais assim com meus dedos, eu tenho mais, vou dizer, mais carne no meu dedo, eu tenho mais área aqui no meu dedo, onde eu consigo atingir as duas cordas, a distância entre as duas cordas seriam, sei lá, muito pequenininhas, mas sei lá, tô dando exemplo, aí meu dedo cairia bem aqui nas duas, né? E não haveria, por exemplo, um defeito sonoro quando eu estivesse tocando, né? Um som sujo. Então sairia certinho. Então eu tenho que movimentar minha mão, uma questão de projeção, eu tenho que movimentar minha mão, pá, mete o dedo, aí depois que eu toco, eu tenho que voltar de novo pra mão que eu tava antes, porque eu tenho que voltar do jeito que era antes, porque minha mão não pode ficar assim, porque eu não consigo tocar assim, né? Então eu tenho que ajeitar de volta, então eu toco, volto, tá, e vai indo nesse jogo de cintura, sempre assim. E como tem muita nota, é sempre semicolcheia que tem que ir, só tem semicolcheia. Então, muita nota repetida, às vezes acaba sendo. Pra mim, por exemplo, acaba sendo uma poluição, porque. Não é poluição, mas. É, tipo de uma poluição visual, porque é muita nota repetida. Então acaba se confundindo. Então, quando aparecem esses dedilhados, essas quintas, por exemplo, ah, acaba pegando e é chato pra caramba. É muito chato, sabe? É muito legal que eu fiquei fazendo um estudo mental hoje, né? E mesmo não tendo pegado meu violino, eu fiquei estudando acho que eu já tô ouvindo tanto, já sei tanto da partita que eu já sei já do som de cada nota, assim, no meu ouvido. Eu fiquei tocando, eu fiquei imaginando o som, assim, bem... Esse é bom, pra falar a verdade, né? Acho que faz parte do estudo mental, aliás. Tá, eu acho que Tá, também estudei outras questões aqui também de dedo guia. Na verdade, a partita toda, ela é cheia de dedo guia aqui, mas eu só passei aqui alguns... é, uns ciclozinhos, coloquei umas estrelinhas assim do lado, em alguns trechos assim, que eu acho específico que merece atenção. Né? Mas tem muito trecho que é assim, que eu preciso manter o meu primeiro dedo e quando eu tô tocando um determinado trecho, e depois eu preciso soltar, e depois eu prendo outro dedo, e aí eu vou indo, porque esse dedo ele vai ser utilizado no recurso anterior, posterior, né? Já que eu prendi ele, e aí vai indo, né? E também questão também de afinação. Outra coisa que o meu professor também tinha comentado durante a aula, mas acho que isso eu vou ter que aplicar mais na prática, a afinação, mas ele pediu para eu focar mais nas notas que elas são naturais. Por exemplo, essa partita aqui, ela tá em Mi maior, ou seja, ela tem Fá, Dó, Sol e Ré de sustenido. E ao longo da partita aparece muito B quadro de algumas notas acidentadas, não, são notas acidentadas no caso, né? Esquece. São notas acidentadas, tipo um Ré sustenido que aparece aqui no meio da partita. Ré bemol não. Ré B quadro, isso. Ré B quadro, no caso daqui, seria uma nota acidentada porque a tonalidade está em Mi maior. Então, meu professor tinha me falado para eu focar nessas notas que são naturais. Por exemplo, tem muito Si com o primeiro dedo. Então, eu foco bastante nesse Si e tento ouvir ele, porque a tendência é de que as notas elas fiquem mais altas, né? Por conta até mesmo do jeito que eu tô tocando, né? As notas elas vão sendo mais pra frente, vou dizer mais ou menos assim. Enfim, meu vídeo tá encerrando. Amanhã eu vou tentar gravar na prática mesmo. E é isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Vou tirar aqui uma foto que eu sou. Isso aí. Tchau, tchau.